Olá, querido devoto, querida devota da Mãe Aparecida que nos acompanha pelo canal de Nossa Senhora. Continuando nossa pequena série de catequeses sobre o Credo, gostaria de falar hoje um pouco sobre a nossa fé em Jesus Cristo. O Credo é uma fórmula trinitária. A Trindade é una, não professamos três deuses, mas um só Deus em três pessoas. Não se trata de três pessoas que dividem uma única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. Costumamos dizer que o Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Santificador. Simplificamos para entender melhor, mas os três participam de todas essas ações. Tudo é feito pelo Pai, por meio do Filho, na ação do Espírito Santo. As três pessoas divinas são citadas no Credo, mas o Filho ocupa de certa forma o centro da nossa profissão de fé. Dos 12 artigos do Creio, 4 se referem diretamente a Ele. O primeiro desses 4 artigos nos apresenta Jesus como o único Filho de Deus e como nosso Senhor. Na sequência, afirmamos crer que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Esse artigo é extremamente importante, pois reconhece que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Afirmamos ainda que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Desse modo, demarcamos em que momento da história o Senhor deu a vida por todos nós e evidenciamos que Pilatos assumiu a responsabilidade em nome do poder romano pela morte de Jesus. Outro elemento que vale destacar dessa afirmação é o verbo padecer. Sim, Jesus padeceu muitos sofrimentos, mas é importante ter presente que o que nos salvou foi o amor de Jesus por nós, não a intensidade do sofrimento que ele teve de enfrentar. Embora essa carga enorme de sofrimento deixe ainda mais claro o seu imenso amor por nós. Também é necessário que entendamos corretamente o motivo de Jesus ter morrido na cruz. Ele não escolheu morrer dessa forma. Quem quis que Jesus fosse crucificado, o que era um escândalo e sinônimo de maldição naquela época, foram as autoridades dos judeus, pois não suportavam as ações de Jesus, que defendia os pobres e injustiçados e atacava o privilégio dos poderosos. Por isso, as autoridades dos judeus decidiram matá-lo, mas não queriam uma morte qualquer. Queriam que Jesus sofresse a morte mais vergonhosa que havia naquela época, a morte de cruz, que havia sido inventada pelas autoridades romanas, mas era reservada apenas aos estrangeiros. Pilatos então lavou as mãos, mas permitiu que Jesus fosse morto na cruz. O mestre abraçou essa morte vexaminosa. Após 6 horas pendurado numa cruz, sofrendo, ele exclamou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de morrer na cruz, Jesus desce à mansão dos mortos. Para os primeiros cristãos, mansão dos mortos representava o lugar onde a humanidade ficava, aguardando a ação salvadora de Jesus. Diante disso, podemos afirmar que nosso Mestre e Senhor desceu à mansão dos mortos para anunciar seu poder sobre a morte e libertar os justos que haviam morrido antes dele, abrindo-lhes as portas do céu. Por fim, concluímos a parte do credo que se refere a Jesus, afirmando que ele subiu aos céus, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Após a ressurreição, Jesus retorna para junto de Deus, para o seu lugar de origem, do qual ele saiu para assumir a nossa humanidade por ocasião da sua encarnação. E agora, a nossa humanidade, assumida por Jesus, está nos céus. A esse respeito, o Papa Francisco, em sua homilia no centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima e canonização dos pastorzinhos Jacinto e Francisco, pronunciou essas lindas palavras. Quando Jesus subiu ao céu, levou para junto do Pai Celeste a humanidade, a nossa humanidade, que tinha sido assumida no seio da Virgem Mãe e nunca mais a largará. Como uma âncora, fundemos a nossa esperança nessa humanidade colocada nos céus, à direita do Pai. Seja esta esperança a alavanca da vida de todos nós, uma esperança que nos sustente sempre até ao último suspiro. Querido irmão, querida irmã, se tivermos essa confiança sempre conosco, não teremos motivos para temer o julgamento final, pois no fundo, Jesus não vai julgar outra coisa senão o modo como vivemos. E o mais importante é que vivamos no amor, pois como afirmava o grande místico e doutor da Igreja, São João da Cruz, ao entardecer da vida, seremos julgados pelo amor. Maria, a Mãe do Belo Amor,
nos ajude a ser fiéis à fé que da Igreja recebemos. Até a próxima!